Hello, titia chegou, minha gente. E chegou para fazer a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas, ela que todas as quintas-feiras publica no blog Textos Soltos um texto. Esse ela liberou na última quinta-feira, que foi dia 15 de dezembro, com o título Aguapé. Vejam que inspiração essa da Claudinha. Aguapé. Já ouviu falar em programações preditivas? Esse recurso é amplamente usado pela mídia para moldar a sociedade aos seus interesses escusos. Já disse em outro texto que há séculos fazemos parte de um experimento social, manipulados como marionetes por uma pequena parcela de poderosos. A proporção era de 1% de pessoas no controle do mundo, 4% que servem cegamente, 5% que já perceberam essa realidade e 90% da massa dormente e cega para o sistema. Acredito que dentre esses últimos, uma parcela já esteja acordando e percebendo a manipulação. Porém, muitos seguem dopados pelas distrações. Uma novelinha, uma série, um futebolzinho, são suficientes para que se mantenham cordeiros como ovelhas, satisfeitas em comer grama e dormir. Vou pegar aqui um exemplo do tempo em que também eu dormia em berço esplêndido e seguia a massa cegamente. Há alguns anos lançaram uma série de muito sucesso chamada La Casa de Papel, na qual assaltantes criam um plano mirabolante para roubar a Casa da Moeda. Se pensarmos dentro dos valores morais, isso nada mais é que um crime. Porém, aí começa a manipulação. Os policiais e todos que estão tentando capturar os bandidos têm suas personalidades habilmente trabalhadas como corruptos e maus. E os criminosos são as vítimas da sociedade. Pobres coitados, com histórias de vida de abuso e sofrimento, que justificariam, suas ações ilegais. Isto te lembra algo do que estamos vivendo? Um dos reféns tentava de tudo para atrapalhar o plano perfeito, um tal de Arthurito. Confesso que na época também sentia repulsa por esse personagem, que ora, vejam só, tentava impedir a consumação de um crime. Os ladrões com discursos comoventes conseguiram seu intento. Roubaram o dinheiro do sistema malvadão e foram viver felizes em ilhas paradisíacas com luxos, festas e requinte. Eles não combateram o sistema que criticavam, apenas agiram da mesma forma. No decorrer dos episódios, se você prestar bastante atenção, perceberá o desvio de caráter por trás das aparentes fragilidades e sofrimentos dos personagens. Na verdade, nenhum deles é uma pessoa com princípios. Suas vidas miseráveis são fruto de seus comportamentos imorais e desonestos. Mas isso foi tão sutil que passou despercebido pela maioria das pessoas, incluindo a mim naquela época. Vejam a que ponto eles conseguem distorcer os valores de uma manada. A última temporada não sei como terminou, uma vez que quando foi lançada eu sequer tive vontade de assistir. Já havia saído da caverna e as sombras já não faziam mais sentido. Em contrapartida, o filme que se passou mais ou menos naquele período chamado O Milagre da Cela 7 nos mostra justamente o oposto. Um rapaz com problemas mentais é acusado injustamente de um crime. A vítima é a filha de um poderoso general. Esse rapaz, apesar de sua deficiência cognitiva, tem uma filha e é um pai extremamente amoroso e responsável, entre aspas, família. Ele é mandado para a prisão e colocado junto aos piores criminosos, passando por toda sorte de torturas, espancamento e humilhações. Contudo, sua essência não foi corrompida. Apesar de todo o sofrimento, ele se mantinha firme no propósito de poder reencontrar sua filha. Seu amor e responsabilidade, aos poucos, foi cativando e envolvendo os demais prisioneiros. Uma incrível mudança começou a ocorrer em todos naquela cela. A beleza de sua alma transformou tão grandemente aqueles homens, até então endurecidos e cruéis, a ponto de... Alerta de spoiler! Se for assistir ao filme, pare aqui e prossiga a leitura depois.
Continuando, a mudança foi tamanha a ponto de um deles se sacrificar e tomar seu lugar na forca. Escolheu se redimir de seus crimes, entregando a vida para que o rapaz inocente pudesse fugir e criar sua amada filha em outro lugar. Ele não se rendeu ao sistema. O sistema rendeu-se a ele. Inicialmente foi considerado louco e ridicularizado, quando na verdade ele possuía a sabedoria mais genuína. Há uma planta aquática denominada aguapé, que tem o poder de remover os poluentes presentes na água. Assim, são aqueles que não se deixam contaminar, mesmo em meio à sujeira. Ao contrário, transmutam o que tocam, com amor e persistência. Tem o poder de transformar rios turvos e fétidos em águas cristalinas. Portanto, mesmo diante de processos difíceis e dolorosos, que possamos ser o aguapé que purifica o ambiente ao nosso redor e que, mesmo em meio ao caos, encontremos a paz dentro de nós, para que a desordem não apague a nossa luz. Cláudia Vilas Boas. Pelo pai, que coisa mais linda. Devo dizer aqui que o Milagre da Cela 7 foi o último filme que eu assisti com vontade de assistir um filme. Porque eu não tenho a menor vontade de assistir qualquer tipo de programação, filme, novela, o que for. Porque para mim não acrescentam em nada. Quando esse filme foi lançado, antes de eu entrar aqui na análise do texto da Claudinha, foi em plena fraudemia, e falava-se muito, mas vamos assistir esse filme. Pelo amor de Deus. Eu fui dormir com dor de cabeça, de tanto que eu chorei. Era uma coisa incontrolável. É um filme realmente, eu não sei se ele era turco, né? É turco? Eu não lembro que país. Mas que história. E é exatamente isso que a Claudinha falou. O sistema se rendeu a ele. O que ele fez dentro daquela cadeia, o quanto ele conseguiu, com aquele jeitinho dele, né? Tinha até eles tinham um bordão, eu não vou lembrar. Tinha um bordão que era um código entre o pai e a filha, o amor daquele pai por aquela filha. Gente, o filme é espetacular. Tá aqui uma indicação de filme que eu dou sem medo de errar. O Milagre da Cela 7. Eu nem sei se é possível encontrá-lo por aí. Mas vamos lá. Programações preditivas. Novela, filme e todas essas porcarias que estão aí na mídia. Eles incutem nessas programações exatamente aquilo que eles querem transformar em realidade, construindo um futuro terrorista, bombástico, armagedônico, tragédia, doença, morte, parari, parará, piriri, pororó. É isso que eles fazem há milênios. Claro que a coisa com uma arma dessas na mão, a televisão, a coisa se tornou, né, gigantesca. Feliz daquele que conseguiu sair, né? O Paulo Cassiano fala, o anticristo é a mídia. E é verdade, o anticristo é a mídia. A grande prostituta do apocalipse é a mídia. E tem gente que ainda se informa por esse lixo. E depois fica batendo cabeça. Ai, por quê? Nossa, o que está acontecendo? Porque sabe a quem serve. Serve o capiroto. Mas tá lá assistindo. E depois fica enlouquecido, fica louco e ainda quer enlouquecer a turminha ao redor. Por isso que eu falo, eu admiro quem consegue dar esse corte. E às vezes é preciso, viu, gente? Às vezes a gente também precisa dar corte em certas pessoas que ou fingem que não estão entendendo ou gostam de um bom drama. Porque não é possível que nessa altura do campeonato, com tudo o que nós assistimos ao longo de 3 anos, e esse intensivão que a gente tem agora esse ano, especialmente nesses 50 dias, não é possível que as pessoas continuem acreditando nisso. Mas vamos lá, vamos sair da coisa da programação preditiva. Tá aqui, eu não assisti La Casa de Papel, mas foi uma febre, né? E sim, eu sabia que as pessoas estavam torcendo por uma quadrilha. Isso é a programação preditiva. Eles distorcem tudo. O que as novelas pregam? A destruição da família há muito tempo. É pai que briga com o filho, é filho que briga com a irmã, que briga com a mãe, que briga com o pai, é traição, é chifre, é pau, é pedra, é o fim do caminho.
E todo mundo acha que tá tudo certo, porque todas as famílias realmente são assim. Não são, não. Não são, não. Existem famílias, graças a Deus, tremendamente equilibradas e que vivem harmonicamente. O que é casamento numa novela? É joguinho, é ciúme, é intriga, é chifre de novo. É aquela coisa arada toda. É neura. Um relacionamento não precisa ser assim. Já existem relacionamentos de quinta dimensão sendo vividos. Onde o amor, o respeito, a tolerância, a confiança, onde o amor, eu vou definir só nessa palavra, amor, é que amor é distorcido por quem? Por eles, os controladores. O que é amor para televisão? De novo, é traição, é chifre, é capricho, é paixão, é luxúria, isso é amor no conceito da televisão. E tem gente que acredita nessa porcaria. Isso aqui é uma arma de poder assim... tem um alcance inimaginável, né? Só quem realmente está fora, está olhando por cima, consegue entender, perdão da palavra que eu não gosto, mas eu vou falar, a desgraça que é uma televisão, que é uma mídia na vida de uma pessoa. Hoje, atualmente, porque eu tenho certeza que isso aqui em breve será devidamente tomado por forças e por pessoas, forças que eu digo pela força da luz, através de pessoas que vão fazer da mídia, não só da TV, o mecanismo, né, ou o meio de comunicação para o qual, no meu entendimento, ela deve ser direcionada, que é informar, é levar conhecimento real, não esse lixo que eles fazem aí há muito tempo. Eles incutem as coisas de uma forma, pelo menos incutia, de uma forma sutil, a gente nem percebia, achava tudo normal. Defendia bandido, caiu no conto da carochinha, né? Que bandido é vítima da sociedade, vítima da casa do caixa-prego, só se for. Tá aqui, um belo exemplo. Você pega aí numa mesma família, tem até um vídeo que rola na internet. Eu não sei se são dois irmãos ou dois amigos. Aconteceu nos Estados Unidos. Um caiu no mundo do crime e ele foi julgado por um juiz que simplesmente foi amigo dele da época de escola. E aí? Viveram na mesma condição. Viviam num bairro paupérrimo, aquela coisa toda, aquelas histórias que você já conhece. Que agora também nem sei se essa história é real ou não, porque eu não acredito mais em nada. Mas não desacredito da história. Por quê? Porque as pessoas seguem os caminhos que elas querem. Existe, obviamente, a questão da índole. Você traz. Você reencarna, você não muda. Ninguém muda quando morre, nem muda quando reencarna, gente. O povo tem uma mania porque morreu, virou santo. Ah, mas era uma pessoa tão boa. O cara era um demônio na terra, mas morreu, virou um santo. Não, não virou não. Ele continua sendo a mesma coisa. E quando ele reencarnar, se é que vai reencarnar, né? Aqui não vai reencarnar, mas se for um demônio, não vai mais reencarnar aqui. Ele vai continuar sendo. Só que este período... né, de infância, principalmente, onde ele vai ter a oportunidade de receber dos pais ou do entorno conhecimentos, informações, é crucial para que ele possa atravessar esse processo e que isso, quando ele entrar na adolescência, seja útil para que ele possa se modificar, digamos assim. Aí é um outro assunto que não cabe aqui nesse momento, mas vamos lá. Nós fomos sendo conduzidos a idolatrar criminosos. Não é à toa que foi fácil demais manipular um planeta inteiro com uma tal de fraudemia. Faça isso, não faça aquilo. Fique em casa, não pode sair, não pode beijar, não pode abraçar, não pode ver vovô. Tem que tomar, toma Nina, é uma dose só. Não, mas daqui a pouco toma outra. Não, mas é porque essa é reforço. Reforço do que se a porcaria era dose única? Não, mas você tem que se imunizar. Uai, você não tá imunizado? Você tá com medo do quê? Ah, mas porque você não tomou? Uai, mas você não tá imunizado? Você tá com medo do quê? Põe o trapo na boca de novo. Já voltou, né? Meio mundo já voltou de novo. Dentro dos carros fechados, com aquela porcaria na cara, aquele plástico, vidro fechado, andando num calor de 40 graus. É fácil manipular. Qualquer retardado manipula uma população. Que dirá se o retardado tiver ardilosidade. Porque jamais vocês vão me ouvir falar que as trevas são inteligentes. Não são.
Inteligência é você trabalhar para a luz, porque a luz é o único caminho. O único caminho, aliás, vamos refazer essa frase. Não é que a luz é o único caminho. O único caminho para a evolução, para você ascender, é a luz. Pronto. Eles são ardilosos, eles conhecem a alma humana, eles sabem como faz para tocar ali a pessoa, eles vão no calcanhar de Aquiles, aí eles vão jogando um monte de lixo, as pessoas vão absorvendo, porque parece que as pessoas são latrinas. Nem esse raciocínio as pessoas são capazes de fazer. Peraí, vamos lá. Poxa, eu sou um lixo para ficar recebendo um lixo de programação e ficar remoendo aquilo? Não, eu não sou não. Eu não sou lixo não. Com certeza eu mereço algo bem mais produtivo e melhor como conteúdo, a fim de desenvolver. Eu acredito que você tem que conhecer sim o que está acontecendo no mundo, que ninguém é idiota, né? Mas o que eu vejo aí, eu diria que é até uma certa falsa segurança da gente achar que pode lidar com certas coisas que a gente ainda não tem capacidade de lidar. Elas ainda nos afetam. Porque nós fomos condicionados ao longo das nossas vidas a sermos afetados. Gente, uma programação mental é um negócio violento. Fora a questão de que eu nem vou entrar aqui, questão de chip, questão de implante. Eu não sei como é que anda isso hoje, se isso foi removido, se isso está sendo removido, não sei. Ainda tem isso. Mas não precisa de implante e muito chip, não. O pior implante chip que existe é isso aí, a televisão. Eu fico pensando assim, mas será possível que as pessoas não tenham capacidade de raciocinar e de enxergar o óbvio? Querem mais do que o que a gente está vivendo hoje? O país inteiro em manifestação e muita gente não sabe essa proporção, né? 1% controla o mundo, 1% controla o mundo. 4% seguem esse 1% cegamente, os pau-mandados. 5% são os loucos, somos nós. 5% é esse povo maluco que não aceita nem a pau. 90% é gado. Tira a blusa, põe a blusa. Tira a blusa, põe a blusa. Compre batom, tô menina. Compre batom, tô menina. 90%. 5% para 90% é muita coisa. Pense no tanto de trabalho que a gente vai ter. Não é brinquedo não, minha gente. E assim eles foram moldando as nossas mentes, assim como a Claudinha. Eu também estava, até 2018 eu estava mergulhada de cabeça na Matrix. Embora sempre li alguma coisinha ou outra, mas não entendia bolhufas de nada. Só depois que eu me desliguei da área corporativa, eu tive tempo de poder buscar alguma coisa, né? Aí o homem foi eleito, aí eu comecei a entender algumas coisinhas, aí veio a fraudemia e desandou tudo, abriu o véu, rasgou o véu, tudo. Aí você entra em processos terapêuticos, processos de cura, onde esses véus vão sendo cada vez mais erguidos e você percebe o quanto você fez papel de palhaço. Tudo é aprendizado, né, gente? E quando você sai, que você olha para trás e percebe esse movimento, né? Eu estive lá. Eu também já assisti muita novela. Já torci por bandido, claro, óbvio. Nunca tinha percebido essas manipulações. Era bem banzona mesmo, chonga. Não percebia nada, absolutamente nada. Pelo contrário, achava tudo normal. Uma coisinha ou outra, é óbvio, né, que acabava ficando escrachado demais. Então hoje você olhar para trás e falar, gente, falar, como pode? Aí você começa também a entender que sair disso é um movimento que exige muito. Eu paguei um preço para sair. Pagaria de novo. Pagaria quantas vezes fosse necessário. Porque olhar para trás e falar, ufa, graças a Deus eu saí, não tem preço. Não tem preço. E hoje você olha para certas coisas, você percebe quase que de imediato a manipulação.
essa habilidade, esta percepção aguçada é fantástica. Em meio a esse turbilhão de coisas que nós estamos vivendo, você ouvir certas falas e você já... detector de malandro, detector de oportunista acionado. Não tem preço. Mas para chegar nesse ponto, você percorre um caminho. Todo um caminho. E quando você entra nesse processo de descoberta, ele só é possível quando você entra num caminho de autodescoberta. Autodescoberta. O que você verdadeiramente é. E quando você entende o que você verdadeiramente é, quando você acessa a sua essência, tudo aquilo que antes pesava, deixa de pesar. Tudo aquilo que antes poderia te impedir de caminhar, deixa de impedir. Você descobre o poder e a força que você é. E quando você é o que você é, mesmo que você não perceba, você se torna um aguapé. Porque apenas sendo o que se é possível atingir um nível vibracional muito elevado. Quando eu digo, de novo, mais uma vez eu vou dizer, a essência humana é boa. Se eu acesso a minha essência, eu atinjo o meu melhor. A vibração, obviamente, se eleva. Somente pessoas que vibram realmente alto têm o dom de tocar outras pessoas. Não importa a quantidade, isso nunca foi importante. Importa intenção e qualidade. Se você tem o dom de tocar uma única alma, tenha certeza que você já realizou um trabalho, eu diria, humanitário. Porque o seu toque nessa alma provavelmente vai levá-la a tocar outra alma, que vai tocar outra alma, que vai tocar outra alma, outra e outra e outra e outra e outra. A gente nunca sabe a dimensão do trabalho que a gente realiza. A gente nunca sabe o quanto a nossa palavra, o nosso sentir, a nossa energia pode tocar outras pessoas, pode tocar uma pessoa. Você ouvir de alguém que ela tinha nas mãos ferramentas para dar cabo da sua própria vida e que ela não fez porque ela ouviu você dizer algo que foi de encontro ao que ela precisava, isso definitivamente não tem preço. E a gente nunca sabe o momento em que a gente diz essa palavra e que toca essa alma e que a ajuda a entender que não é aquele o caminho. Ser alguém que purifica o ambiente, né? Que ilumina um ambiente. Ser alguém que transforma um ambiente de forma positiva é possível a qualquer um de nós, desde que nós queiramos. Mas eu penso que para isso a gente realmente precisa trabalhar para não estar no sistema. A sensação que eu tenho, posso falar uma bobagem agora, é que ser bom não condiz com o sistema. Ser genuinamente bom não condiz com o sistema.
E não por acaso ele está ruindo. Porque nós estamos vendo milhões de pessoas, mesmo ainda dentro do sistema, doando o seu amor, doando o seu melhor. E esses milhões de pessoas estão destruindo esse sistema, mesmo sem saber. E esse sistema não prevalecerá. Porque além disso tudo, dessa participação humana, existe um comando, um basta, que vem do alto. A junção disso, inevitavelmente, leva o sistema à derrocada. No final, Deus vence, não é isso? Todas essas pessoas que trabalham doando o seu melhor são aguapés. Provavelmente elas nem sabem disso. Eu também não sabia, né, que o aguapé tinha essa função. Olha que interessante. E que lindo. Seja você também um aguapé. Não precisa muito. 2 coisinhas te levam a ser um aguapé. Ser você mesmo e fazer o seu melhor. Procure sair dessas programações. Eu sempre vou dizer isso para vocês, porque eu sei o veneno que isso é. Eu já bebi desse veneno. Eu sobrevivi a ele, como muitos de vocês que estão aqui sobreviveram também. Aos que ainda perdem seus preciosos tempos se informando pela mídia, faz isso não. Porque o pior do que a desinformação é o que eles sugam energeticamente de vocês. Quando vocês começam a alimentar o bifezão dos trevosos, com medo, desconfiança, dúvida, e começam a criar exatamente a programação preditiva que eles querem incutir na mente de todo mundo. Faz isso não, seja inteligente. Inteligente é trabalhar para a luz. Não permita que o sistema te contamine. Não permita que a dureza, que as intempéries te demovam daquilo que você verdadeiramente é. Por mais que você esteja passando por um momento de desafio, como todos nós estamos, cada um de uma forma, num aspecto, são as últimas lições. E se nós estamos passando, nós podemos superar. Nós estamos superando. E isso vai nos validar ou nos capacitar para um salto de consciência, um salto de dimensão, um salto energético. Nós não estamos aqui por acaso, nenhum de nós, ainda mais neste momento. Eu diria, inclusive, encarnados neste maravilhoso país. Nós estamos aqui para cumprir com uma tarefa que nós dissemos, nós nos prontificamos a executar. Não temas, pois eu estarei contigo. Temer o quê, quando se sabe o que se é? Temer o quê, quando se sabe que este mundo é destinado ao melhor? Temer o quê, quando a gente consegue ver, apesar de tanta gente ainda dormindo, mas consegue ver um número de pessoas que está acordando e que está entendendo o que está acontecendo? Temer o quê? Quando a gente percebe o amor, o respeito, a compaixão, o compartilhar sendo multiplicados a cada instante, todos os dias, em tantos pontos desse país.
Temer o quê? Quando nós sabemos que o amparo que nos cerca é gigante. Temer o quê? Quando a gente entende que nós somos um fractal de uma versão superior de almas, de alma. Temer o quê? Quanta energia você joga fora nesse temer? Quanto você desperdiça de você nesse medo? Eles nos manipularam muitos e muitos séculos, mas eles sabem que o jogo acabou para eles. Tome posse de você. Seja um aguapé, o seu melhor. Faça o bem com o seu coração cheio de amor, com a melhor das intenções, porque a intenção é o que manda. Nós não temos o que temer. Quem está com Deus não tem o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra? Chegou o momento que nós esperamos durante todas as nossas encarnações. É agora. E não se esqueçam, nós somos aqueles por quem nós esperamos durante muito tempo. Não há nada capaz de deter isso. Nada. Porque o plano é divino e é perfeito. Mesmo que a gente não entenda. Vai chegar um momento em que nós teremos uma visão mais clara disso. Podem ter certeza. Tá bom, minha gente? Esse baita textão aqui da Claudinha, maravilhoso. Um beijo pra você, meu amor. Gratidão pela tua inspiração. E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Te inspire cada vez mais. Blog Textos Soltos, www.textosoltos.com.br, mas aqui na descrição eu sempre deixo o link do texto da Claudinha, que eu fiz a leitura, tá bom, minha gente? Um beijo, Claudinha, coisa linda da titia. A titia ama, meu amor, muito obrigada. E a todos vocês, essa reflexão. Seja aquele que leva sorrisos, que leva palavras, que leva entusiasmo, que leva amor, que leva gratidão, que leva esperança, que leva um sorriso, um olhar positivo. Já tem gente amarga demais nesse mundo, negativa demais, realista demais. E não se esqueçam que vocês constroem a realidade de vocês. Então estejam atentos para o tipo de ideia que vocês têm alimentado. Nasce no pensamento. O que cria é a vibração, mas nasce no pensamento. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo para vocês, gente. Boa semana. Com as bênçãos de Deus, aquela semana. Até lá, gente. Beijo.